Meu nome é Carlos. Tenho 45 anos, mas minha experiência aconteceu quando eu tinha 13 anos, na fazenda dos meus avós. Meu pai cresceu em uma fazenda no alto dos morros, no estado de Minas. Seus pais nunca conheceram outra realidade, além de estarem rodeados de gado e plantações. Meu avô dedicou a vida inteira à ordenha, e minha avó vendia os queijos em fazendas e comunidades vizinhas. Eles tiveram 9 filhos, como era costume antes. Meu pai era um daqueles filhos do meio. Desde pequenos, papai sempre levava eu e meus 2 irmãos para visitar nossos avós. Não tem como mentir. Nos divertimos muito, e como eu era o mais novo dos 3, pode-se dizer que fui o mais mimado. Eu adorava estar com eles. Muitas vezes minha mãe ficava brava porque eu preferia estar com minha avó do que com ela. Mas convenhamos, quando você é pequeno, você nunca mede a importância dessas coisas. Você simplesmente está onde se sente melhor, e os mimos e o carinho dos meus avós sempre me fizeram sentir algo diferente. Algo que me lembro muito bem é que a minha avó, que descanse em paz, era uma pessoa muito religiosa. Morávamos em uma área muito rural, e eu não tinha muitas oportunidades de ir à igreja, pois era um tanto longe. Mesmo assim, eu tinha uma Bíblia em casa, e todas as noites que ficava com meus avós, minha avó me ensinava a orar ao lado dela. Muitos podem dizer que era chato, mas de certa forma gostava. Gostava muito da voz da minha avó, era suave e calma. Também gostava muito da maneira como ela lia, seu tom de voz era muito calmo. Lembro-me muito bem que meu avô discutia com ela em certas ocasiões. Ele dizia a ela que não era bom que ela estivesse tão envolvida com a religião. Digamos que ele era igual esses idosos que estão um dia de boa, e no outro estão com cara de cu. Não é que ele não acreditasse em Deus. Ele estava sempre procurando algo para reclamar. Ele tinha um humor de cachorro, como dizia minha avó. O tempo estava passando. Infelizmente, com o passar dos anos, as estadias na fazenda dos meus avós foram ficando mais curtas. Mais do que tudo por conta dos estudos e para ajudar meus pais nos deveres de casa. Eles nos visitavam, mas não com muita frequência. Quando faziam isso, era simplesmente porque tinham que ir à cidade para comprar algumas coisas. Mesmo ocupado, tentei visitá-los nas férias. Naquela época eu tinha 13 anos e gostava muito de ajudar meu avô. Não sei porquê, mas sempre gostei do mato. Isso me relaxa e me dá muita paz de espírito. Acho que era por isso que gostava muito de estar com ele. Era bom sair de manhã para ordenhar e voltar à tarde para trancá-las. Tenho lembranças muito lindas com ele. Agradeço imensamente a Deus por isso. A comida, o tempo, o lugar, tudo era perfeito. Então, certa vez, quando estava na fazenda, lembro muito bem que estávamos ordenhando. Era muito cedo pela manhã. De repente, ouvi meu avô começar a reclamar. Aproximei-me rapidamente dele, mas ele me disse para se afastar. Ele me disse para ter cuidado com a cobra, que ela tinha acabado de atacá-lo. Ele agarrou seu facão e, em uma tentativa, a partiu em 2. Já era sabido entre nós que algumas galinhas estavam desaparecendo nos últimos dias. Lembro dele rasgando uma camisa que ficava pendurada no pé de goiaba, amarrando com força na perna, e depois correu em direção à minha avó. Quando chegamos, meu avô disse apenas que estava um pouco zonzo, mas nada com que se preocupar. Fora isso, ele só me pediu um favor, para que pegasse as ordenhas que tínhamos deixado para trás. Naquele dia, meu avô passou a maior parte na cama, algo que eu sabia que ele não gostava, pois estava sempre fazendo uma coisinha aqui e ali. Mesmo assim, à tarde ele me acompanhou para ver se estava tudo em ordem no curral. Ele começou a contar o número de animais que havia lá dentro, e eu estava ao lado dele fazendo o mesmo. Ele comentou que estava faltando uma, que tinha certeza de tê-la visto ali pela manhã. Eu ainda não conhecia o gado como ele, então não entendia bem de qual ele estava falando, mas ele me disse que iríamos procurá-la. Já era um pouco tarde, o sol estava se pondo. Quando voltamos para casa, minha avó percebeu nossas intenções e disse que não havia motivo para deixá-lo sair. Ele tentou dizer-lhe que estava tudo bem,
que não precisava mais descansar, mas ela não ouviu, apenas disse não, e não. Eles começaram a discutir como sempre faziam, e eu honestamente não gostava disso. Então, para acalmar a situação, eu disse a eles que poderia ir procurar o animal. De um jeito ou de outro, eu já conhecia as terras do meu avô. Não era como se eu fosse me perder. O velho concordou, obviamente, mas minha avó não. Mais uma vez eles começaram a discutir. Me lembro perfeitamente dela ameaçando jogar nele o canecão torto e fino de tanto arear. Minha avó disse que poderia ser perigoso e que não podiam me deixar ir sozinho. Meu avô argumentou que eu já tinha 13 anos e que nada ia acontecer comigo. No final ela concordou, mais para lá do que para cá, mas concordou. Eu disse que não tinha problema, que levaria o cachorro como companhia. Pretinho era muito inteligente, por sinal. Ambos me pediram que prestasse atenção onde estava pisando e que retornasse antes do anoitecer. Peguei um facão e lembro-me muito bem do que ele me disse. Não demore, você já sabe que sua avó não gosta. Chamei o Pretinho e nós dois começamos a nos afastar. Caminhei por alguns minutos e o animal veio bem ao meu lado brincando. Haviam partes da estrada onde era possível ver a colina. As cores eram maravilhosas. Depois de alguns minutos ainda não havia sinal da vaca. Segundo a descrição que meu avô me deu, era preta com uma enorme mancha branca nas costas. Parecia igual todas as outras. Mas fazer o quê? Continuei avançando pelos caminhos, mas nada. Estava vazio. Comecei a brincar com o cachorro. Joguei um galho para ele. Ele foi procurar e alguns segundos depois trouxe de volta. Foi assim que os minutos se passaram. Procurei em todos os lugares possíveis, mas só havia árvores. Eu estava ficando estressado, mas não queria voltar sem a vaca. Era a primeira vez que meu avô não estava comigo e eu não queria que ele pensasse que eu não conseguiria fazer as coisas sem ele. Caminhei um pouco até chegarmos mais perto de um riacho. A essa altura, o sol não demorou muito para se pôr e eu já estava quase desistindo. O cachorro pulou contra a corrente e começou a tremer. De repente, ele levantou as orelhas e começou a latir. Ele começou a subir o riacho. Eu o segui e foi aí que a vi. A vaca estava quase na metade do caminho, comendo com calma. Aproximei-me e tentei conduzi-la, mas ela não se mexeu. Quando finalmente consegui que o animal começasse a se mover, não restava muita luz do dia. Eu sabia que meus avós iriam me repreender, mas ainda estava orgulhoso de ter conseguido achar a vaca. Na volta, a lua iluminou meu caminho pelo menos um pouco. Eu estava caminhando por uma trilha, a vaca estava na minha frente e o Pretinho ao lado. De repente, o cachorro começou a latir. Ele parecia estar indo em direção a algo atrás de nós. Eu olhei para trás, mas só encontrei um caminho sombrio cercado por árvores escuras. Eu não sabia o quanto havia caminhado. Eu não tinha certeza de onde estava, mas tinha certeza de que sabia o caminho de volta. Novamente o cachorro começou a ficar agitado. Ele começou a latir com raiva. Virei meu rosto para trás e foi ali que avistei algo preto no meio do caminho. Parecia ser uma pessoa. Honestamente, isso me deu arrepios. Senti um cansaço nas pernas. Parecia que eu tinha trabalhado o dia todo. O Pretinho recuou um pouco, ficou ao meu lado e continuou rosnando. Pensei em continuar andando e ignorar o que estava atrás de mim, mas depois de alguns segundos me virei e aquela coisa ainda estava lá, à mesma distância. Eu não tinha dúvidas, estava me seguindo. Boa noite. Tá meio escuro, né? Eu disse com medo, mas não houve resposta. Eu estava nervoso. Fiquei vendo se passaria por mim e continuaria seu caminho, mas ela ou ele parecia estar esperando por alguém e não se mexeu. Na hora em que olhei com um olhar mais fixado, percebi que era ela e estava vestida de preto. Ela usava uma túnica, como aquelas que eu às vezes via as freiras da minha cidade usarem na escola religiosa que tinha perto da matriz. Isso me deixou nervoso, preocupado e assustado, tudo o que você possa imaginar. De repente comecei a sentir algo muito pesado no peito. Houve um som de choro. Eu não tinha certeza se era ela quem estava fazendo isso porque parecia vir de entre as árvores.
A princípio pensei que poderia ser o vento agitando as folhas, mas depois percebi que era realmente como um choro. Continuei andando com o coração batendo a mil, domado por uma sensação de puro medo, sabe? Eu não sabia quanto tempo me restava, mas precisava chegar à casa dos meus avós o mais rápido possível. À minha frente o caminho desaparecia entre as árvores e de repente a vaca parou. Não sei porquê, mas ela se recusou a seguir em frente. O cachorro continuou latindo e eu não sabia o que fazer. Tentei fazer o animal avançar, mas nada. Ela não saía do lugar. Eu não queria olhar para trás mais uma vez. Nem tinha coragem para fazer isso. Peguei um galho seco que estava próximo ao caminho, aproximei-me da vaca e pelo canto do olho notei um movimento ao meu lado. Olhei para cima e lá estava. Todos os pelos dos meus braços se arrepiaram. Aquela mulher estava a menos de 1 metro de mim. Foi nesse momento que confirmei. Ela estava vestida como uma freira. Não fazia sentido nenhum. Porque uma freira estaria no meio do nada, e ainda mais nas terras do meu avô. Era impossível. Boa noite, tudo bem? Eu disse novamente. Eu estava tremendo da cabeça aos pés. A mulher, ou pelo menos foi o que pensei que fosse, ficou em silêncio por um momento. Senti uma angústia e um sofrimento muito forte. Eu sabia que algo não estava certo. Com uma voz muito fraca, ela me disse que veio por minha avó. Eu não conseguia entender. Eu não conhecia os amigos dos meus avós, mas duvidava que aquela mulher estivesse falando a verdade. Depois de um momento e com muito medo, perguntei-lhe qual era o nome da minha avó. Foi a primeira coisa que me ocorreu e obviamente não houve resposta. Olhei para ela por mais alguns segundos. O silêncio que nos rodeava era muito profundo. Eu senti como se até o vento tivesse parado de soprar. Percebi que na minha frente a vaca começou a andar. Agradeci a Deus e comecei a segui-la. Durante todo o caminho, aquela mulher continuou me seguindo, e o pretinho não parava de latir. Me senti muito mal. Minhas pernas não respondiam muito bem. Elas pendiam a cada passo. Ao longe comecei a distinguir as luzes da fazenda dos meus avós e senti minha alma começar a retornar ao meu corpo. Mesmo assim, eu ainda tinha medo de olhar para os lados. Minha atenção estava completamente voltada para o animal à minha frente. Eu ainda ouvia ela atrás de mim, porém, percebi que quanto mais eu andava, mais longe parecia, como se estivesse sendo deixada para trás. Logo percebi uma luz. Alguém estava se aproximando a cavalo. Felizmente era meu avô. Quando ele chegou perto o suficiente, ele me disse que estava muito preocupado. Ele estava me procurando há algum tempo e não conseguia me encontrar. Já havia se passado quase 4 horas desde que saí. Me surpreendi. Isso não era possível. Não fazia todo esse tempo que eu tinha saído. Juro que parecia ter passado 2 horas no máximo. Enquanto eu pensava, ele me perguntou se estava tudo bem. Tentei manter a calma, mas ele me disse: "Você está pálido e tremendo. O que te aconteceu, menino?" Olhei para trás e obviamente não havia mais ninguém lá. Tentei convencê-lo de que estava tudo bem. Eu não queria preocupá-lo. No caminho de volta, nenhum de nós dois disse nada, mas tenho certeza de que meu avô sabia que algo estava acontecendo. Ele me disse para me apressar e subir no cavalo com ele. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu não conseguia parar de pensar na mulher que veio atrás de mim, no que ela havia me falado. Chegando em casa, minha avó nos esperava perto do poço, rezando. Ela estava muito preocupada. Quando me aproximei, ela me deu um beijo e um abraço. Disse que eu estava muito pálido. Eu simplesmente disse a ela que não conseguia encontrar o caminho de volta. Só isso. Não tive vontade de jantar. Eu nem toquei no prato de comida. Fiquei em silêncio a maior parte do tempo. Ambos olhavam para mim o tempo todo. Lembro-me muito bem que naquela mesma noite, enquanto ajudava minha avó a descascar uma abóbora, me aproximei dela e, ainda pensando nisso, disse-lhe que havia uma mulher entre as árvores me seguindo pelo caminho.
Ela olhou para mim de forma estranha. Não havia como haver uma mulher lá em cima. Pensei a mesma coisa, mas não consegui lhe dar uma explicação para isso. Era uma mulher vestida de freira. Ela estava vindo atrás de mim. Ela me seguiu a maior parte do caminho. Me disse que você a enviou. Confessei para minha avó em voz baixa. Ela ficou em silêncio por um momento e me disse que talvez estivessem mandando alguém para cuidar de mim, mas eu sabia que não era nada disso. Aquela mulher me deu sensações horríveis. Me dava uma sensação de tristeza e desespero. Repito, era como se fosse algo do mal, como se houvesse algo que me fizesse se sentir em perigo. Fiquei vários dias assim. Eu tinha medo até de sair de casa quando não havia luz do dia. Eu senti como se algo estivesse me observando o tempo todo através do mato. Minha avó não tocou mais no assunto. Ela nem mencionou isso depois. Ela apenas agiu como se isso nunca tivesse acontecido. Meu avô foi quem tentou me distrair e parecia mais atento. Ele não me deixava mais fazer as coisas sozinho. Não sei porquê, mas nunca contei nada a ele sobre o que aconteceu. Eu não queria que ele discutisse com minha avó e causasse outro problema entre eles. Com o passar do tempo, foi algo que simplesmente tentei esquecer. Quando me lembro, digo a mim mesmo que talvez minha mente tenha imaginado isso. Prefiro pensar que aquela mulher não existiu. No entanto, ao mesmo tempo é difícil, ainda mais quando lembro da voz daquela coisa. Apesar de querer acreditar que seja mentira, esse foi meu único contato com o paranormal. Também espero que seja o último. Olá, meu nome é José. Sou da Guatemala e há alguns anos cruzei a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Fiz isso ilegalmente, porque grande parte da minha família mora aqui e sonhava em ter melhores condições de vida. Vim trabalhar aqui para mandar dinheiro para minha mãe e minha ex-mulher, para que meu filho pudesse ter uma vida melhor, já que nossa situação ia além da miséria. Pois bem, na Guatemala vivíamos de forma desumana. A situação era muito difícil. Então resolvi, junto com um vizinho, fazer a viagem até o México e de lá cruzar o Rio Grande, pois vários parentes nossos já haviam feito isso. Pois bem, decidimos que essa seria a nossa forma de travessia. Chegamos a uma cidade fronteiriça entre o México e os Estados Unidos, onde acampamos por vários dias enquanto as águas se acalmavam um pouco. A corrente do rio era muito agitada, porque naquela época chovia muito e era muito perigoso. Outros migrantes foram informados de que várias pessoas tinham se afogado ali e que não havia ninguém que os pudesse resgatar. Pois bem, não havia equipamento suficiente para fazer isso naquela pequena cidade. Então esperamos alguns dias para a água baixar um pouco e o rio ficar mais calmo. E finalmente chegou o dia, ou melhor, a noite, porque não podíamos correr o risco de fazer durante o dia e sermos apanhados. Acabamos optando por atravessar de madrugada. Embora eles patrulhem o tempo todo, era mais difícil para eles nos verem. Aproximadamente às 2:30 da madrugada, meu vizinho, outros 2 homens e eu, decidimos que era o momento perfeito para atravessar o rio. Bom, a água estava bem calma, a corrente já havia baixado e tudo estava muito calmo, em completo silêncio. Estava na hora. Fiquei com muito medo, não vou negar. Embora eu soubesse nadar, sabia que poderia enfrentar muitas outras coisas naquelas águas perigosas, como animais, ou correr o risco de ficar preso em um galho debaixo d'água. No entanto, minha vontade de realizar o famoso e maldito sonho americano me fez esquecer de tudo e seguir em frente. E eu fiz isso. Já estávamos a meio caminho do rio e tudo ia relativamente bem. Foi quando de repente senti que algo, ou melhor, alguém agarrou meu tornozelo. Senti claramente uma mão envolvendo-o com os dedos, já que eu estava de shorts. Senti a mão diretamente na minha pele e aquela mão começou a me puxar. Não me afundou, mas não me deixou continuar andando. Comecei a ficar desesperado tentando me manter à tona e sabia que não deveria fazer barulho,
mas tive que pedir ajuda aos meus companheiros. Gritei com eles que alguém estava me puxando lá de baixo, que por favor me ajudassem. Eles seguraram minha mão e me ajudaram a chegar ao outro lado. Mas em nenhum momento senti aquela mão me soltar enquanto me levavam em direção à costa. Quando parei de sentir, foi quando estávamos prestes a sair da água. Caí no chão entre os galhos e comecei a chorar incontrolavelmente. Eu não conseguia parar de dizer a eles que havia alguém lá. Eu tinha certeza de que era uma pessoa que me agarrou. 2 dos meus companheiros voltaram para a água. Eles caminharam apenas alguns passos, onde a água mal chegava à cintura. E ali vi como um deles arrancou o que parecia ser uma cabeça. Ele a arrastou aos poucos em direção à margem, e quanto mais se aproximava, mais notávamos que se tratava de um corpo sem vida. Era o corpo de um homem, e já se encontrava em avançado estado de decomposição. Não sabíamos há quantos dias ele estava ali no rio, mas não foi isso que mais nos impressionou, mas o fato de ele ter agarrado meu tornozelo. Como ele fez isso se estava sem vida, é algo que até hoje eu não consigo explicar. Acredito fielmente no paranormal, e talvez ele só quisesse que o encontrássemos e o tirássemos de lá. Entretanto, isso não tira o quão horrível e assustador tudo isso foi para mim. Tanto que me deixou com alguns traumas. Ver o estado em que ele estava me fez ter crises. Digo isso com todo o respeito, mas foi uma coisa assustadora de se ver. É algo que ainda me mantém acordado à noite. Infelizmente, não pudemos fazer mais nada por ele. Nós o deixamos caído na praia porque não podíamos levá-lo. Tivemos que continuar nosso caminho antes que a imigração nos pegasse. Eu chorei o tempo todo e também tremia incontrolavelmente. Fiquei com muito medo. Acho que fiquei em estado de choque. É algo que eu não desejo a ninguém. Infelizmente, atravessar aquele inferno, independente do lugar que você seja e de suas crenças, é triste de doer a alma. Só espero que a imigração o tenha encontrado e que conseguiram identificá-lo para avisar sua família. Bem, sabemos que provavelmente alguém estava esperando por ele, ou esperando notícias dele. A única coisa que posso dizer é que não foi o primeiro nem o último, e só desejo que todos que ali perderam suas vidas, buscando apenas condições humanas de vida, estejam descansando em paz. Tive uma experiência terrível no ano passado. Moro sozinha em uma casa pequena há cerca de 3 anos nos Estados Unidos. Tem 2 quartos e apenas um banheiro, mas é espaço suficiente para mim. Eu também tenho um quintal pequeno na frente. Numa sexta-feira à noite, cheguei em casa do trabalho um pouco mais cedo. Eu não tinha nada para fazer naquela noite, mas iria sair com alguns amigos no dia seguinte. Por conta disso, decidi fazer todas as minhas tarefas naquela hora e não ter que lidar com elas depois. Tinha muitas coisas para fazer durante a semana, mas algumas delas eu deixava apenas para os finais de semana, como lavar roupa ou passar aspirador no carpete. Lavei a roupa, passei aspirador, limpei o banheiro, também organizei algumas coisas. Surpreendentemente, não demorei tanto tempo. Eu tinha terminado basicamente tudo. Eu ia cozinhar alguma comida para mim. Lembro que tinha uma receita que salvei no meu celular e fiquei muito animada para experimentar. Quando fui tentar, percebi que não conseguia encontrar meu telefone em lugar nenhum. Obviamente, eu não estava com ele quando estava limpando. Normalmente eu o deixava na mesinha de centro da sala, ou às vezes no sofá tocando música, algo assim. Quando procurei em ambos os lugares, não consegui encontrar. Não fiquei muito preocupada até que procurei em toda a cozinha e também não estava lá. Entrei no banheiro e no meu quarto. Eu sabia que provavelmente não estaria ali, mas procurei em todos os lugares de qualquer maneira. Depois de não encontrá-lo em lugar nenhum, me perguntei se o havia perdido em algum lugar do trabalho ou algo assim.
Ao pensar no passado e tentar refazer meus passos, lembrei que estava com meu telefone logo depois de voltar para casa. Eu tinha enviado uma mensagem para um dos meus amigos sobre o passeio no dia seguinte, então sabia que deveria estar em algum lugar da casa. Tirei todas as almofadas do meu sofá e também não estava lá. Basicamente virei todo o lugar de cabeça para baixo, mas não consegui localizar meu telefone em lugar nenhum. Isso me intrigou muito. Eu não tinha telefone residencial ou qualquer outro tipo de telefone, então não pude ligar para saber onde estava. O último lugar que decidi procurar foi no porão. Eu tinha um porão antigo e inacabado que nunca usei. Havia todos os tipos de canos, vigas e coisas saindo lá embaixo. Também guardei várias caixas grandes e outros itens naquele local. Eu mantinha meu aspirador ali perto da base da escada. Eu só tinha descido lá um momento antes para pegar o aspirador, talvez por alguma chance maluca. O celular tivesse caído do meu bolso ou algo assim. Quer dizer, procurei em todos os outros lugares. Eu não sabia onde mais poderia estar. Acendi a luz fraca que tinha lá embaixo e comecei a descer as escadas. Olhei para o chão perto de onde poderia cair, mas não vi nada. Eu estava prestes a me virar e voltar para cima quando ouvi um barulho estranho. Também consegui perceber algum movimento com o canto do olho. Estava fora de vista e em uma área escura do porão, então eu não tinha certeza. Parei e tentei olhar na direção do que pensei ter visto e observei um pouco mais de perto. Foi quando um homem começou a aparecer andando devagar em minha direção. Ele estava escondido atrás de uma grande caixa. A caixa da minha geladeira. Ele era assustador e eu honestamente não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele estava meio longe, mas estava vindo em minha direção. Fiquei tão chocada por 1 ou 2 segundos que não sabia como reagir. Quando percebi que ele iria correr, eu me virei e subi as escadas correndo como se minha vida dependesse disso, e na verdade dependia. Cheguei ao topo e saí do meu porão, então bati a porta com toda a força. Corri para a porta da frente e não parei até chegar lá fora. Depois de fazer isso, não pensei mais. Na verdade, foi tudo apenas uma reação instintiva. Eu só queria sair da minha casa. Depois de sair, percebi que não tinha pegado minhas chaves nem nada. Obviamente, eu também não estava com meu telefone, então não pude ligar para a polícia. Sem as chaves, eu não conseguia entrar no carro. Eu não queria exatamente voltar para dentro e pegá-la, então corri para a casa de um vizinho mais longe. Não fui até a porta ao lado porque pensei que o cara poderia correr atrás de mim. Então, em vez disso, corri várias portas e bati desesperada. Eu não sabia quem morava lá, mas esperava que eles tivessem a gentileza de me atender. Depois de cerca de 30 segundos, eles o fizeram. Pedi que chamassem a polícia e contei o que estava acontecendo. Eles concordaram em ligar e esperamos juntos na porta da frente. Observamos a direção da minha casa, mas não vimos sinais de alguém tentando sair. Eu não tinha certeza se o cara já tinha saído ou se ainda estava em algum lugar escondido. A polícia foi muito rápida em responder e chegou lá em menos de 3 minutos. Voltei com o meu vizinho e encontrei um policial lá. A polícia então entrou. Um tempo depois, eles saíram com o mesmo homem que eu tinha visto no meu porão. Ele ainda estava na casa. Na verdade, eu estava sentado em minha cama com um papel e uma caneta na mão. Quando o tiraram, descobriram que ele estava com meu celular no bolso. Consegui recuperar meu telefone, mas obviamente a coisa toda realmente me assustou muito. Ainda mais quando os policiais me disseram o que ele estava escrevendo no papel. Não deu tempo dele terminar, mas o policial perguntou o que era. Ele disse que só estava escrevendo que voltaria, que ele estava me vigiando há dias e pretendia morar comigo. Esse cara é doente e nunca pensei que iria passar por algo assim, não morando nesse país. Não tenho certeza de quando ou como ele conseguiu pegar meu telefone. A única coisa que consigo pensar é que ele já devia estar dentro da minha casa quando voltei do trabalho. Ele deve ter subido sem que eu percebesse, pegou meu telefone e desceu novamente. Como ele entrou na minha casa, ou quando entrou, não tenho ideia,
e ele não quis falar. Talvez eu estivesse tão cansada que esqueci de trancar a porta da frente, ou talvez ele tenha entrado por uma janela ou algo assim. Não havia sinais de invasão, pelo que vi. De qualquer forma, desde essa experiência, comprei muitas câmeras de segurança e sempre verifiquei 2 vezes para ter certeza de que tudo estava trancado. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Compartilho isso porque sei que pelo menos haverá alguém que acreditará em mim. Pelo menos uma pessoa. É uma história que sempre tentei guardar para mim mesmo, que além da Danila, a pessoa que a viveu comigo, só a minha mãe e mais algumas pessoas com quem cometi o erro de compartilhar a conhecem. Me hospedei em um pequeno hotel a poucos quilômetros do estado da Bahia, antes de entrar numa cidade que não quero citar. Quando meu avô morreu, um homem que sempre foi como um pai para mim, nasceu em mim uma obsessão pelas estradas, estradas para as quais ele sempre me convidava, mas que evitei ao máximo. Ele viajou o país inteiro em sua Kombi 82. Ele aproveitou ao máximo os poucos anos que durou a sua aposentadoria. A Kombi foi a única coisa que ele deixou em meu nome. Embora não tenha deixado nenhum recado com ela, sempre pensei que ele queria que eu continuasse percorrendo todas as estradas que ele sempre gostou de percorrer. Dirigir no centro das cidades me desanima, mas na estrada é outra coisa. É relaxante. Tem um encanto quase hipnótico, que logo achei viciante, como ele. Pedi constantemente a Danila, minha namorada na época, que me acompanhasse nessas viagens. Seu trabalho consumia grande parte de seu tempo, mas sempre que podia ela pedia alguns dias de folga e ia comigo, mesmo sabendo perfeitamente que eu não tinha nenhum plano ou direção fixa. Foi assim que ela saiu comigo naquele dia, naquela quinta-feira, quando aconteceu o que vou contar. Saímos com a intenção de chegar em um local pela primeira vez em específico. Cerca de 1 hora antes de chegar, a Kombi começou a chacoalhar, balançou de repente como se um dos pneus fosse voar ou como se o motor estivesse prestes a explodir. Isso me preocupou porque, ao contrário do meu avô, eu não conhecia perfeitamente nada sobre aquela Kombi, nem tinha muitos conhecimentos de mecânica, exceto o básico. Reduzi a velocidade e passamos por um aviso quase escondido na beira da estrada, anunciando um hotel. Aquilo nos convenceu a parar, descansar e comer alguma coisa. Não nos importávamos de passar uma noite lá e depois verificar a Kombi para continuar a viagem, ou simplesmente retornar para casa. O hotel por fora já dava sinais estranhos. Havia alguns quartos dispostos ao redor de uma piscina coberta por uma capa que parecia não ter sido limpa há 1 década. Estava cheia de folhas por cima que não deixavam nem ver a cor da água ou se havia alguma coisa ali. Não parecia haver quartos ocupados, não havia ninguém visível no local, e o preço que nos ofereceram era relativamente baixo. Achei que seria impossível passar a noite, estava quente, muito quente. Porém estava começando a chuviscar e isso estava me tranquilizando. Danila perguntou se havia algum lugar para jantar no local, ou perto dali, e o homem que atendia, provavelmente o único funcionário, nos disse que não, que tinha um lugar, mas era a uns 6 quilômetros à frente, quase chegando à cidade. Ele nos disse que poderia preparar algo para nós lá, no restaurante do lugar. Aceitamos, e ele saiu da recepção para ir até a cozinha, e como todo o lugar também parecia abandonada. Já não vem muita gente aqui, e a maioria, mesmo que chegue por engano, não fica, ele nos disse. Se assim posso dizer, ele não parecia completamente certo. Havia algo estranho nele, mas ele era amigável, e estávamos ao lado de uma estrada que estava sempre movimentada. Não pensávamos que estávamos em perigo. Se aquele hotel, se aquele homem estivesse no meio do nada, definitivamente não teríamos ficado, mas lá não parecia haver um grande problema. O homem parecia muito entusiasmado, ficava cada vez mais claro para nós que éramos os primeiros hóspedes em muito tempo.
Enquanto ele terminava de abrir o restaurante, a chuva começou a engrossar. Era apenas uma pequena sala com apenas 4 mesas e vista para o escritório de um lado e para a estrada do outro. Então, depois de uns 10 minutos, um carro vermelho parou em frente à recepção. O homem que nos atendia parecia estar vivendo um sonho. Dava para ver seu sorriso como se estivesse surpreso por 2 carros diferentes terem chegado em uma única noite. Ele saiu correndo para atendê-los. Era um homem com cerca de 40 anos e 2 jovens de 20 e poucos anos, que também tiveram um contratempo como nós e encontraram aquele aviso na beira da estrada que os fez querer se refugiar ali por conta da chuva. Como mencionei, o homem do hotel parecia feliz em nos receber, talvez por reviver as antigas glórias do hotel, ou pelo menos reviver um passado em que aquele lugar não parecia abandonado. Ele fez a eles a mesma oferta que fez para mim, oferecendo um quarto pela metade do preço normal. Ele mandou eles entrarem, que ia preparar alguma coisa para o jantar, e os novos hóspedes também aceitaram. Ele nos pediu paciência enquanto ia até a cidade buscar o necessário para preparar um jantar que fosse suficiente para as 5 pessoas que agora ocupavam o hotel. Nós aceitamos, até porque ele nos ofereceu algumas cervejas que estavam um pouco geladas, ajudando com o calor extremo que estava ali dentro. Assim, enquanto o homem saiu, nós 5 ficamos naquele restaurante, se é que podíamos chamar assim. As 2 moças descobriram a piscina e queriam entrar nela. Nem o homem que estava com elas, nem a minha namorada, nem eu fomos tão idiotas. Não ousamos entrar e descobrir o que havia sob aquela camada de folhas. Nos limitamos a ajudá-las a procurar um interruptor para acender as luzes, e quando achamos apenas uma funcionava. Funcionava, mas ficava piscando e às vezes ficava desligada por vários segundos. Enquanto elas colocavam os pés na piscina, eu e Danila ficamos conversando com o rapaz. Ele nos disse que tiveram que parar porque uma das moças tinha trauma por conta de um acidente e que o carro estava falhando no meio do caminho há algum tempo. Eu estava pensando naquela coincidência. Algo estava começando a parecer muito estranho para mim. Eu estava pensando nisso quando o grito de uma das mulheres na piscina nos assustou. Ela afundou por alguns segundos e então ela saiu gritando novamente pedindo que ajudássemos a sair. Nos aproximamos para ver o que ela tinha e ela jurou que algo a puxou para o fundo da piscina. Ela saiu tremendo e vomitando água. Para acalmá-la, dissemos a ela que talvez houvesse lixo ali embaixo, algum galho ou algo assim. Ela nos disse que não era burra, que sabia a diferença entre um galho e uma mão que apertava seu tornozelo para tentar afundá-la. Ela não parava de chorar. Seu choro se misturava com a risada feia da outra jovem que zombava dela, enquanto ela nadava e afastava a camada de folhas, tentando dizer que não havia nada. Enquanto a moça tirava as folhas com os 2 braços, a outra disse para ela sair dali rápido, que ela não estava brincando, que havia alguma coisa lá embaixo. Do nada, um grito do homem do hotel tirou o sorriso de nossos rostos. Saia daí, sua garota estúpida. Ei, acalme-se, senhor. Não precisa ser sem educação, disse o homem que estava com as mulheres, respeitoso com o velho, mas firme. O homem do hotel olhou para ele com um rosto totalmente diferente de antes e disse à mulher que ela não podia continuar lá. Ele ficou na frente da piscina até ela sair. Quando ela saiu, ele foi para a cozinha enquanto sussurrava algumas coisas. Ele voltava constantemente para ter certeza de que ninguém entrasse novamente na água. Ele apagou a luz da piscina e nos disse que o jantar ficaria pronto em 15 minutos, que era para esperarmos em nossos quartos. Não parava de chover e Danila e eu estávamos discutindo sobre os outros hóspedes. Eles pareciam muito próximos para serem simplesmente amigos, mas não queríamos julgá-los. Apenas estávamos nos perguntando como funcionaria um relacionamento como aquele. Acho que isso nos intrigou mais do que o grito da garota. Ela não parecia bêbada. Era óbvio para nós que ela havia se confundido. Ou seja, não acreditávamos que fosse possível que algo lá embaixo quisesse levá-la para o fundo. Enquanto eu estava arrumando minha cama, ouvimos um escândalo lá fora. As 2 meninas saíram correndo e o companheiro delas as seguiu.
Ele não estava correndo, mas estava com pressa, puxando as 2 malas com ele. Elas entraram no carro e começaram a assobiar, como se estivessem exigindo que ele se apressasse. Ele jogou as malas no porta-malas e depois acelerou em direção à estrada. Estava tão escuro que parecia que o carro simplesmente havia desaparecido na escuridão. O telefone do quarto tocou. Era o velho do hotel do outro lado da linha nos dizendo que o jantar estava pronto. Nos apressamos, porque embora a chuva parecesse diminuir, foi o suficiente para nos molhar enquanto corríamos pelo corredor ao lado da piscina. Acho que eles não vão voltar, né? Perguntei para o homem quando entrei. Ele demorou vários segundos para responder. Até pensei que ele não tivesse me ouvido. Poucos dos que chegam ficam a noite toda, ele disse sorrindo, quase sem nenhum dente na boca. Isso me deixou um pouco pensativo, mas Danila e eu jantamos, um pouco desconfiados. Sim, porém mortos de fome. Depois de nos perguntar sobre a comida, Danila começou a conversar com o cara. Ele falava muitas coisas sem sentido. Parecia fora da realidade. Depois de alguns minutos, falamos para ele que íamos dormir e o velho foi até a recepção apagar as luzes. Ele fechou a porta e, enquanto íamos para nosso quarto, algo parecia estar nadando na piscina. Ouvi claramente quando passamos ao lado dela. Apesar da chuva, Danila também ouviu, mas preferimos não falar nada. Não lembro direito sobre o que conversamos naquele momento. Só lembro que adormecemos, pois estávamos cansados. O hotel todo ficou numa completa escuridão. O homem apagou até as luzes dos corredores. Não podíamos ouvir ou ver nada naquele momento. Nem um único carro passava na estrada. Parecia que estávamos longe de tudo. Eu estava dormindo, mas algo me acordou. Abri os olhos e na cortina da janela que dava para o corredor, eu pude ver um brilho muito forte, como se uma luz do hotel tivesse sido acesa. Fechei os olhos e Danila me chamou pelo nome. Eu estava tão cansado que fingi estar dormindo profundamente para não me levantar. Ela se levantou, olhou pela janela e saiu do quarto só para voltar alguns segundos depois. Ouvi ela fechando a porta e se aproximando de mim bem devagar. Acorde, acorde, por favor. Tem algo no fundo da piscina. Eu não conseguia mais fingir estar dormindo. Danila é uma mulher extremamente forte. Nunca tinha ouvido ela assim. Aquele medo na voz dela fazia ela soar quase como se fosse uma criança. Abri os olhos e perguntei o que estava acontecendo. Ela me disse que devíamos sair dali, que devíamos sair do hotel, que ela não queria ficar mais nem um minuto naquele lugar. Eu não entendi. Sentei na cama e ela me disse para não fazer barulho, que o homem estava lá fora, no corredor. Eu disse a ela que tudo ficaria bem, que ela deveria confiar em mim. Me levantei e me aproximei da porta enquanto ela caminhava atrás de mim, me apertando como nunca havia feito antes. Eu senti suas mãos tremerem e seus dedos cravando em meus braços. Ela definitivamente tinha visto alguma coisa. Eu precisava acalmá-la, precisava encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Abri lentamente a porta e disse a ela que só daria uma olhada na piscina. Eu não conseguia vê-la da porta. Tive que sair para o corredor para conseguir enxergar alguma coisa. Ela ficou dentro do quarto enquanto eu avançava. Quando me aproximei, a luz da piscina estava acesa e não chovia mais. As folhas haviam se concentrado em uma das bordas da superfície, revelando um espaço aberto no centro. A luz piscou e se apagou, mas logo acendeu. Quando a luz acendeu, pude ver. Havia uma pessoa na piscina. Uma mulher parada no fundo com seus longos cabelos formando uma espécie de emaranhado, como cabelos longos fazem quando afundam na água. Como podia ter alguém ali? As luzes se apagaram novamente e a única explicação que vinha em minha mente era que aquilo era um manequim. Era um manequim que por algum motivo havia caído ali, que parecia estar parado no fundo. Era aquela boneca que agarrou o tornozelo daquela mulher. Só podia ser isso. As luzes se acenderam novamente e o que eu vi agora mais de perto me deixou mais confuso, mais apavorado do que antes.
Aquilo virou a cabeça para mim como se pudesse me ver, e depois caminhou. Não nadou. Caminhou para se proteger novamente sob as folhas. Isso era fisicamente impossível. Ao mesmo tempo, vi o homem descer as escadas em direção aonde estávamos e corri para o quarto. Tranquei com a chave e movi rapidamente um móvel para colocá-lo na frente da porta. Quando me virei, vi o rosto aterrorizado de Danila, e nesse momento tudo ficou preto. Recuperei a consciência 30 minutos depois. Danila estava me abraçando e chorando. Ela me disse que o homem tinha olhado pela janela, mas que não disse nada. Ele não tentou entrar. Lembro como percebi que um dos meus piores medos havia se concretizado: não poder cuidar de Danila. A cada viagem havia um certo medo que eu tinha quando ela me acompanhava, pois eu sentia que ela era minha responsabilidade. E naquele momento em que estávamos realmente em perigo pela primeira vez, eu não consegui cuidar dela. Levantei-me um pouco tonto, disse a ela que tínhamos que sair e ela organizou as poucas coisas que havíamos tirado da mochila. Ela me disse que a luz da piscina havia parado de acender há meia hora. Mudei os móveis com cuidado, apenas o suficiente para sair no corredor. Olhei em direção à piscina. Não consegui ver nada, estava escuro, mas senti que tinha alguma coisa ali, que alguma coisa nos viu. Pude sentir o olhar. Rapidamente verifiquei todo o lugar em busca do homem. Tive medo que ele nos visse saindo e estivesse armado. Falei com Danila para caminhar com calma e não fazer barulho. Chegamos à escada no final do corredor. Descemos, mas no meio da descida, um grito do homem nos assustou. Ele veio correndo do fundo do lugar tentando nos contar algo que nenhum de nós quis ouvir. As duas portas de madeira que davam para fora não tinham fechadura, então abrimos e corremos para dentro da Kombi. Conseguimos ligá-la e o velho não veio atrás de nós em nenhum momento. Não parei até chegarmos à cidade à frente. Lá estacionamos perto do que parecia ser um hospital e esperamos o amanhecer. Dormimos talvez meia hora. Não conversamos sobre o que vimos. Sentimos que não conseguíamos encontrar uma explicação para aquilo. Com o passar do dia conseguimos nos desconectar e posteriormente esquecer. Demos uma volta pela cidade antes de voltarmos para nossa casa. Ao procurar algo para comer na praça, vi o outro hóspede do hotel comendo sozinho em uma mesa, em um restaurante vizinho ao nosso. Não havia sinal das duas meninas, e assim que ele me reconheceu, se levantou sem dizer nada e saiu. Fomos embora de lá antes que a tarde começasse a cair. Quando passamos pelo hotel à luz do dia, já não parecia tão assustador quanto a última imagem que guardamos dele. A grama parecia crescer nas paredes, a porta estava fechada e não havia sinal de hóspede no hotel ou que alguém estivesse lá. Continuamos avançando e tentamos procurar a placa anunciando o hotel, com a intenção de retirá-la da estrada, para que ninguém chegasse por engano como nós, mas não havia sinal dessa placa. Quando falo sobre isso, as pessoas me dizem que simplesmente chegamos por engano a um hotel abandonado, ou que de alguma forma entramos em outra realidade. Também me dizem que, se fosse verdade, eu teria chamado a polícia, e que provavelmente era habitado pelo antigo dono que enlouqueceu ou por bandidos. Coisas assim. Mas sobre a mulher debaixo d'água não há como explicar. Falam que foi minha imaginação, que foi o medo brincando com minha cabeça. Eu sei que não foi isso. Eu sei o impacto que aquela cena teve em Danila. Depois que fui embora de sua casa, ela nunca mais atendeu minhas ligações ou respondeu minhas mensagens. Quando a vi por acaso, fiquei surpreso ao ver que ela parecia ter envelhecido 10 anos. A última coisa que ouvi sobre ela foi que se tornou cristã e agora dedica sua vida a Deus. Só espero que ela esteja bem.